Ex-diretor. Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores senadores, eu queria fazer uma saudação especial a essa casa pela iniciativa que está tomando de promover essa audiência. Considero que é uma audiência, como aqui foi dito pelo presidente Renan, da maior importância, inclusive porque o tema é de maior significado. Na época que eu era dessa casa, Renan, a esquerda falava daqui, é do lado desse lado, lá na Câmara, eu nunca fui daqui. De sorte que eu preferi ir para esse canto aqui para ficar mais adequado. Eu continuo com minhas ideias que sempre tive quando estive aqui nessa casa durante 20 anos, na Câmara dos Deputados, liderei a bancada do PCdoB durante 11 anos, fui líder da Constituinte, e desde aquela época a gente já via essa movimentação enorme que existe em torno da questão do petróleo. Como o professor Hildo chamou a atenção, isso não é de agora, isso é muito antigo, tem um século todo que se desenvolveu nesse terreno. Mas o que eu quero chamar a atenção é que essa temática do pré-sal e a temática de como a Petrobras se posiciona frente à questão do pré-sal é um problema que merece meditação, merece ser trabalhado com cuidado. Nesse sentido, eu queria chamar a atenção dos senhores senadores o seguinte: alguns fatos assim retrospectivos que mostram como esse assunto é delicado e como mereceu no passado tempo resolvido de forma rápida. No dia 8 de novembro de 2007, o Conselho Nacional de Política Energética foi convocado para se reunir em caráter de emergência no Rio de Janeiro pelo presidente Lula. Pela primeira vez, realizou-se uma reunião do CNPE no Rio de Janeiro, pela primeira vez com a presença do presidente Lula, de um presidente da República, pela primeira vez na sede da Petrobras, pela primeira vez com 8 ministros de Estado, e mais a presença do diretor-geral da ANP, que na época era eu, o presidente da Petrobras, o presidente do BNDES, que era Luciano Coutinho, e os outros ministros, que por tempo eu não vou dizer quais são, mas estão todos aqui anotados. Nessa reunião, o presidente Lula anunciou: olha, nós tomamos conhecimento através de um ofício de que foi descoberto um reservatório de altíssimo significado e que nós queríamos discutir esse assunto, posto que dentro de 19 dias vai se realizar a 9ª rodada de licitação de blocos exploratórios da ANP e que é justamente em torno desse local onde foi feita essa descoberta. O que é que nós vamos fazer? Eu reuni esse pessoal todo, que é nessa reunião do CNPE, para discutir o assunto. A discussão foi feita, procedeu-se, só tinha uma pessoa lá que conhecia com detalhe o edital de convocação do leilão da ANP, que era eu, que era o diretor-geral da ANP. Então eu disse para todos, eu queria dar uma informação, de que num determinado parágrafo, num determinado artigo, nota 1 da tabela 2, da página 11 do edital, estabelece que a diretoria da ANP pode, a qualquer instante, retirar blocos que estejam apresentados para a licitação e, nesse sentido, proponho que os 41 blocos que estão relacionados nessa hora, a ANP os retire da licitação e examine posteriormente o que é que vai fazer com isso. O presidente Lula foi o primeiro a falar, fez uma brincadeira, disse como é bom ter um comunista veterano no nosso meio para fazer uma proposta desse tipo. E disse, se essa proposta, se a ANP tem esse direito, eu estou de acordo com isso. Retira os 41 blocos e vamos ver depois o que é que nós vamos fazer com esses 41 blocos. Retirou-se. Mais à frente, senhor presidente, no dia 17 de julho de 2008, ou seja, uns 7 meses depois, estou querendo mostrar como a cautela, a demora, às vezes é a mãe da sabedoria. Constituiu-se uma comissão interministerial de 8 pessoas, 8 membros, que era o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, que estava aqui há pouco instante,
o ministro da Casa Civil, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, o presidente do BNDES e mais o presidente da Petrobras e o diretor-geral da ANP. Essa comissão tinha por meta, constituída por diálogo oficial, examinar o que é que ia fazer com aquele negócio. De saída, nós percebemos que nesse grupo de 41 blocos que foram retirados, presidente, lá na frente foi descoberto justamente o quê? Libra. Lá na frente foi descoberto franco. Justamente nesses tais 41 blocos que foram retirados. A discussão se estendeu por um pouco mais de um ano dentro dessa comissão. Reiteradas discussões foram feitas, palestras e etc, etc. No final de quê? Chegou-se à seguinte conclusão. Olha, essa área que foi descoberta, que nós chamamos, nesse horizonte do pré-sal, abaixo do sal, nesse horizonte, é uma área eminentemente diferente de tudo que existe no Brasil. Por quê? Tem diversos dados, mas um dado central. O índice de sucesso da exploração no Brasil. O índice de sucesso da exploração no mundo, na indústria do petróleo, é algo em torno, varia muito, às vezes, de autor para autor, supõe-se, aceita-se que é o índice de 25%. Ou seja, de cada 100 perfurações feitas, 25 encontra petróleo. Isso mais ou menos no mundo. No Brasil é um pouco melhor, ou seja, de cada 100, 30 tem petróleo. No pré-sal, naquela região, de cada 100, 75% tinha petróleo. E no cluster do pré-sal, era perto de 100%. Esse é um dado absolutamente central. E diante desse dado, a conclusão foi a seguinte: nós não podemos apreciar esse dado como se fosse igual aos demais. O resto do Brasil não tem nada semelhante. Isso corresponde a 0,2% das bacias sedimentares brasileiras. São 142 mil quilômetros quadrados. Mas nesse cantinho aí, tem uma anomalia que no resto do Brasil não tem, nem na América do Sul toda, tirando a Venezuela. Pois bem, fomos examinar a experiência mundial diante de fatos como esse. E aí, senhores senadores, senhor presidente, o mundo mostra, e nesse terreno do petróleo não tem nada completamente novo para ser inventado aqui no Brasil, ou no Uruguai, ou no Paraguai. Tem que olhar a experiência mundial, porque essa é uma indústria extremamente globalizada. O mundo mostra o seguinte: lugares onde tem pouco petróleo, o alto risco exploratório e uma quantidade incerta de petróleo, tem se usado com muita frequência, predominantemente, os chamados contratos de concessão. Nos lugares onde tem baixo risco exploratório e probabilidade de que se encontrar muito petróleo, usa-se o contrato de partilha da produção. Diante dessa ideia, desses fatos discutidos demoradamente, a comissão encaminha ao Congresso Nacional, justamente no dia 1º de setembro de 2009, ou seja, já 2 anos depois que começou essa discussão, nós encaminhamos 3 projetos de leis, que eram um sobre a partilha, um sobre o fundo social, o mesmo fundo social, o da cessão onerosa, e outro que era da criação da PPSA, a Pré-Sal Petróleo S.A. O fato é que aqui na Câmara e no Senado, esse processo foi discutido minuciosamente e demoradamente. Grifo a palavra demoradamente, porque não me parece que assodadamente se chega a nenhuma conclusão sólida. É preciso se estar atento a isso. Com esse tempo todo, chegou-se a aprovar essas leis conhecidas aí do contrato de partilha, que eu agora passo a fazer uma apreciação específica, para poder apreciar, para poder melhor me posicionar com relação à proposta que está em curso aí, do projeto de lei 131. O contrato de partilha, senhor presidente, não surgiu há muitos anos, não. Surgiu no início da década de 60 na Indonésia. Começou aí essa história de contrato de partilha. A Indonésia cria o contrato de partilha, na resistência ao Oriente Médio, que tinha grandes vantagens em todos os sentidos, etc. Não percamos de vista, como aqui foi dito, que no Oriente Médio se tira petróleo
a extração do petróleo é a $2 o barril. De sorte que vender a $112 o barril é uma vantagem extraordinária. Pois bem, nesse processo a Indonésia bola e articula esse processo chamado de partilha da produção. Para ser mais rápido e objetivo, ele inverte o conceito do contrato. Enquanto no contrato de concessão o óleo extraído é propriedade do concessionário, no contrato de partilha o óleo extraído é propriedade do Estado. Essa é a inversão básica. Essa inversão, para ser feita num lugar como onde tem um campos marginais, não tem nenhuma importância. É uma coisa pequenininha. Mas para uma questão daquela como a do pré-sal, era fundamental. É fundamental que o pré-sal estivesse na mão do Estado brasileiro. Inclusive para que o ritmo da produção pudesse ser trabalhado, pudesse ser acompanhado. Esse ritmo da produção é uma coisa fundamental, senador Lindbergh, porque se o ritmo da produção não for acompanhado pelo Estado brasileiro, corre o sério risco de nós estarmos ali implantando, aliás, criando as condições de suscitar o surgimento da chamada doença holandesa, ou seja, uma coisa que produz extraordinariamente muito, é a doença da abundância de um determinado produto. Pois bem, mas quando foi feito o contrato de partilha, isso aqui que eu acho importante a gente ter em conta. O contrato de partilha era um contrato em que, como diz aqui, eu vou ler para simplificar, né? O dicionário do petróleo, em língua portuguesa, define da seguinte forma o contrato de partilha, entre aspas, contrato de partilha é aquele firmado entre uma empresa estatal que representa interesses governamentais e uma empresa ou consórcio de empresas contratadas para exploração e produção através de uma partilha de produção de um campo de petróleo. Pronto. Repare bem, é um contrato firmado entre uma empresa. Eu estou querendo dizer com isso que não existe essa história de contrato de partilha em que a empresa nacional esteja fora. Isso não tem precedente, isso é um certo absurdo. Vocês pegam as experiências do mundo, onde é que tem contrato de partilha? Do que eu peguei de ontem para hoje, Angola, China, Egito, Líbia, Filipinas, Malásia, Peru, Guatemala, Trindade e Tobago e vai por aí afora. É o contrato da modernidade. Em tudo quanto é lugar, o contrato é feito, em primeiro lugar, com a estatal local. E pode ser também que, além da estatal local, esteja um ministério, ou agência ou uma empresa. Aqui, na Noruega, é feita com a Statoil. Ao lado da Statoil também tem como é? A Petoro. Também tem a Petoro. Aqui no Brasil, o que nós fizemos? O contrato tem que ser feito com a Petrobras, e ao lado da Petrobras, representando, porque a Petrobras não é uma empresa puramente estatal, por isso não pode representar os interesses do Estado brasileiro em toda a sua inteireza, nós botamos o quê? A PPSA. E assim ficou, por essa razão. Só que, na hora de você redigir, colocou-se o problema de ser operadora única. E quando agora vem esse projeto 131 do senador José Serra e retira de ser operadora única, cria um Frankenstein, que é o seguinte, o que sobrou foi um contrato em que não tem a empresa nacional como imanente, como uma coisa assegurada, ela fica fora. Ela é tratada como se fosse no Brasil, nenhuma regalia no pré-sal, pelo fato de ser uma empresa brasileira. Por essa razão, senhor presidente, eu acho que do ponto de vista da consciência nacional, e nós esperamos isso dos senhores senadores da República Brasileira, que rejeitem esse projeto. O projeto não pode prevalecer, inclusive porque é um pouco de Frankenstein, vai ser objeto de risos aí fora. É o único contrato em que a empresa local não participa, a não ser que ganhe. A não ser que ganhe. Por essa razão, eu considero que o projeto deve ser afastado. Se o senador José Serra estivesse aqui, com o conhecimento que eu tenho desde a época que ele foi presidente da UNE, e eu também era daquele período, eu ia sugerir que o senador retirasse a proposta dele. Seria mais à altura da história pregressa dele. Muito obrigado.